Bom, vamos dar uma amarrada nessa situação aí que tomou todo o noticiário mundial, né? O apagão cibernético global que causou cancelamento de voos, prejudicou transmissões de TV, tirou sistemas de bancos do ar e afetou uma série de outros serviços. A correspondente em Nova York, Mariana Jean Giacomo, tem os detalhes do que pode ser a maior interrupção tecnológica da história. Tudo aconteceu quando a empresa de segurança cibernética CrowdStrike lançou uma atualização de software que gerou uma falha, comprometendo o funcionamento global do sistema Windows da Microsoft. Aeroportos ao redor do mundo foram impactados pela pane. Em Los Angeles, os passageiros se depararam com telas azuis de erro nos monitores. O evento é conhecido como Tela Azul da Morte. Já na Espanha, as pessoas enfrentaram longas filas de espera porque os cartões de embarque estavam sendo emitidos manualmente. Os viajantes na Índia ficaram retidos em vários aeroportos na manhã de hoje. Várias companhias relataram nas redes sociais que estavam enfrentando problemas no sistema. E o aeroporto de Hong Kong também foi afetado. Os passageiros que passaram por lá tiveram que fazer check-in de forma manual. O apagão ainda afetou o serviço de emergência nos Estados Unidos. A linha 911, equivalente a 190 no Brasil, ficou fora do ar. As operações foram afetadas no estado do Arizona, no Alasca e em New Hampshire. A linha de emergência ficou fora do ar por horas antes de ser restabelecida. A Comissão Federal de Comunicações está avaliando a dimensão dos impactos. O apagão também afetou outros serviços e gerou o cancelamento de mais de 2.000 voos no país. No Reino Unido, o sistema de saúde teve que recorrer a prontuários físicos por causa da falha. Quase todos os consultórios médicos do país foram afetados pelo erro. Por isso, o Serviço Nacional de Saúde, o NHS, teve que fazer os registros dos pacientes em papel. As autoridades afirmaram que os serviços de saúde continuam atendendo normalmente e que a população pode acionar a emergência se for necessário. E uma emissora de televisão na Austrália teve a transmissão interrompida por causa do apagão cibernético. Os apresentadores estavam relatando o problema na empresa CrowdStrike quando a tela ficou preta e a transmissão parou. Depois de poucos segundos, uma mensagem de falha cibernética foi exibida. A emissora britânica Sky News, que também opera na Austrália, ficou fora do ar por algumas horas antes de conseguir normalizar as operações. O CEO da CrowdStrike disse que uma correção da falha na atualização já foi implementada e a Microsoft disse que a causa do problema foi corrigida, mas os impactos permanecem. O processo da retomada da normalidade dos serviços afetados ainda pode demorar. De Nova York, Mariana Jean Giacomo. Fabro, o quanto que aconteceu hoje era previsível e evitável? Olha, Caio, previsível era, porque quando a gente trabalha com segurança cibernética, a gente sabe que vai haver um ataque, uma queda, uma interrupção. Então, a gente trabalha para mitigar, para diminuir os efeitos ou para evitar, retardar alguma coisa assim. Então, previsto era, né? Sistemas caem. Agora, a dinâmica, a dimensão desse problema, poucas vezes a gente viu. Já aconteceu, mas poucas vezes a gente viu. Para quem está tentando entender o que aconteceu, vamos imaginar que tem alguns lugares por onde passa a sua comunicação que tem uma porta. Essa porta ela impede que invasores cheguem até você através de um ataque. Então, quanto maior o invasor, maior a porta. Você vai utilizar a inteligência artificial para fazer um ataque, você vai utilizar a IA para se defender. O que aconteceu foi que uma dessas camadas de defesa, uma dessas portas onde o software estava, ele não entendeu o que estava acontecendo. Vinha um pedido justo e ele dizia que era injusto. Então ele começou a barrar pessoas de acessarem serviços que estavam ali acessando de forma correta. É como se um guarda ali da porta de uma delegacia decidisse que ninguém mais pode entrar e ninguém entra e ninguém sai. O resultado disso foi aí um risco sistêmico, né? Foram caindo sistemas grandes e pequenos no mundo todo mundo que utilizava esse serviço acabou sendo afetado de uma forma ou outra. Ô Fabro, agora, de uma certa maneira, a gente deve tomar o episódio de hoje como algo que daqui para frente será aprimorado ou devemos nos preocupar que isso deve acontecer mais vezes e com intensidades maiores, durações maiores, né? O quanto que a gente deve se preocupar daqui em diante a partir desse episódio de hoje? A indústria, né, de cibersegurança, ela se parece um pouco com a indústria de aviões, né, da aviação. Então, sempre que acontece um incidente, uma porta se rompe, né, há todo um estudo para entender por que é que aquela porta chegou àquele sistema, aquele problema de falha.
A mesma coisa vai acontecer aqui. Vão analisar se existia um sistema de checagem para saber se aquele produto estava bom para o público, vão ver se era bom distribuir para todo mundo ou para testar primeiro alguns lotes. Vão se fazer vários testes. A empresa, né, chegou a perder aí 12% da ação, é uma empresa muito grande, são quase 80 bilhões de valor de mercado, e as concorrentes, claro, que gostaram, porque as ações delas subiram. Mas eu imagino que todo o mercado esteja de olho no que aconteceu, porque o que aconteceu com uma não deve nem pode acontecer com as outras. Ô, Thaís, tem uma dimensão do impacto financeiro de tudo que aconteceu hoje? Não tem, porque as coisas ainda estão voltando ao normal, né? Quer dizer, quando você afeta uma operação de aeroporto, você provoca uma reação em cadeia, né? Outros serviços são restabelecidos imediatamente. A pane nos hospitais de atendimento médico, laboratorial, muita gente que estava esperando atendimento, muita gente que fez exame, jogou fora, vai precisar voltar. Né? Então, como é que você calcula esse prejuízo de alguém que ficou 3, 4 horas no laboratório, fez uma lista de exames e jogou tudo fora, vai ter que voltar de novo, né? Quanto custa a hora dessa pessoa? Ela podia estar em outro lugar e quem não conseguiu pagar uma conta, né, não vai pagar os juros, mas, enfim, dinheiro custa dinheiro, né, se fica parado no tempo. Então, é uma bola de neve que em algum momento, não sei nem se vão conseguir chegar a isso, mas provavelmente vão conseguir chegar no número aproximado. Agora, o que eu mais ouvi hoje foi a preocupação com a questão do monopólio, né? De como, dizer, o monopólio, a gente conviveu com o monopólio, os monopólios de energia com a guerra da Ucrânia, o monopólio dos fertilizantes com a guerra da Ucrânia, que afetou o mundo inteiro. Para esse monopólio, a gente presta pouca atenção, porque a gente vai querendo usar o serviço, né? Então, hoje, o que eu mais ouvi foi, alguém vai conseguir fazer a conta do custo do monopólio dessas empresas, que são tão poucas, 70% dos computadores dos sistemas do mundo tem esse sistema da Microsoft? Eu acho que essa conta interessante. É mais difícil de chegar. Lari, já jogo para você, porque a Thaís entrou numa questão aqui que estava estava querendo ouvir o Fabro, né? Esse mercado digital, ele é um mercado bem concentrado, né? Não sei se se assemelha um pouco ao mercado de petróleo, né? De certa maneira, o fato de haver uma concentração de mercado, um monopólio, como a Thaís chama, dificulta que haja melhorias e daqui para frente, ou facilita, né? Porque como são poucas ali, uma olhando para a outra, o que aconteceu hoje, tentar evitar que isso aconteça daqui adiante. Aliás, por que é tão concentrado assim também, Fábio? Olha, os mercados digitais, em geral, eles tendem à concentração em poucas empresas. Porque quanto mais dados você tem, mais competitivo você é. Quanto mais clientes tem, mais clientes você vai ter. Então tem um efeito em rede digital ali que faz com que esses mercados tendam à concentração. Isso não significa que isso seja um problema. Vamos pensar, por exemplo, no mercado de petróleo. Qual foi a última vez que a gente viu um grande vazamento de petróleo? É algo muito raro, mas a quantidade de empresas que extraem petróleo são poucas. Então, não é tanto um problema de você ter poucas empresas nesse mercado, existem diferentes camadas da proteção, esse tem 70%, o outro pode ter 30%, 60%, mas são mercados concentrados de uma forma ou de outra. Talvez o mais importante é quão preparado a gente está para diagnosticar o que está acontecendo e para reagir, né? A matéria mostrou ali que aeroportos estão fazendo passagem com papel, ou que hospitais estão atendendo gente com papel. Isso, na verdade, é recomendado. A ideia é que quando o sistema cai é que ele tenha resiliência, que ele consiga voltar ao que era antes. Como um bambu que dobra, mas ele volta. Então, há alguns ataques atrás, aí, 4, 5 anos, os hospitais da Inglaterra aprenderam, por exemplo, que não dava para ter só o computador para atender. Então já deixaram ali os papéis para caso acontecer. Comigo já aconteceu de embarcar com papel porque o sistema lá do aeroporto caiu. Então, é importante ter esse sistema. É a mesma coisa? Não é. Se a gente tiver que calcular quanto é que seria o prejuízo, vamos tentar imaginar quanto custa um dia do mundo, né? Para a gente ter uma ideia do valor que pode estar envolvido nesse sistema que deu problema. Larissa,
Aí em Brasília, né, o Fábio coloca essa questão, quanto estamos preparados para isso, né? O órgão responsável pela formulação de políticas públicas nessa área de defesa cibernética é o GSI, né, Gabinete de Segurança Institucional, alocado ali dentro do Palácio do Planalto, um órgão historicamente controlado por militares. Qual foi a reação aí do Palácio do Planalto, do GSI? Eles têm uma leitura de que estamos preparados, de que é um tema em que o Brasil vai bem nessa formulação ou não, né? Como que Brasília e os órgãos responsáveis por isso observou essa questão hoje, esse apagão? Caio, eu senti manifestações de todos os tipos e todos os gostos. Primeiro, porque é um assunto complexo para a gente, que é leigo nesse tipo de assunto, e quando bateu lá no Palácio do Planalto, nos ministérios, também ficaram tentando primeiro entender o que estava acontecendo. O GSI, claro, é mais preparado para isso, é o órgão responsável. Logo já veio até o que eles chamaram de uma manifestação do GSI, né? Uma espécie de caminho a ser seguido, especialmente quando se fala dos órgãos públicos, porque o temor principal era ver algum problema no gov.com e até no sistema de pagamentos do governo. E aí a gente lembra que recentemente teve uma espécie de invasão dentro daquela ferramenta de pagamento do governo como um todo, que fica no guarda-chuva do Ministério da Gestão, e se entendeu ali, de acordo com as investigações, que uma verba foi repassada, né? Eles conseguiram pagar e passar para outras pessoas, verba do cofre da União, que nunca voltou. Então, aquele foi o primeiro alerta. Acontecendo isso agora, obviamente, numa escala muito maior, numa escala mundial, mas o que eu senti vindo do GSI era um temor do quanto isso podia prejudicar e fazer com que todo mundo relembrasse esse erro de 2 meses atrás, que esse sim foi do próprio sistema do governo, foi falha de dentro do governo, de funcionários do governo. E aí teve outras manifestações, como eu disse, cada um sentindo uma coisa. Veio uma nota oficial, por exemplo, que me chamou a atenção, do presidente do Senado e do Congresso Nacional. Hoje ele se manifestou sobre esse assunto que a gente entende não tinha muita relação, mas até para cobrar dentro do Congresso Nacional a análise desse projeto que já está lá há um tempo e nunca se conseguiu, que é para tentar regulamentar a inteligência artificial aqui no nosso país. Para terminar, Caio, eu queria só trazer um detalhe, porque pensando agora, jogando já para o consumidor, para a população em geral, teve manifestação da Secretaria Nacional do Consumidor, que fica no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Há pouco eu falei com o Vadi Damus, que é o secretário responsável, né, por essa secretaria, porque eles me informaram que já chegou lá na ponta uma espécie de questionário para a ANAC, né, para a Aviação Civil, para a Agência de Saúde, a ANS, como também ali para a FEBRABAN, dos bancos, perguntando, pedindo detalhes do que, de fato, essas agências, esses órgãos, acreditam que pode ter chegado na ponta e prejudicado o consumidor. E ainda é interessante, porque a Thaís falava para a gente o quanto é difícil quantificar isso, que já deu um prazo essa secretaria para que na segunda-feira todas essas agências respondam. Agora, o grande questionamento vai dar tempo de segunda-feira já todo mundo ter feito um levantamento, sabendo quais bancos foram prejudicados, quais consumidores não conseguiram pegar seus aviões, quais consumidores não tiveram atendimento nos hospitais, como a gente está mostrando. Então, eu achei esse prazo um pouco curto demais para ter todo esse levantamento dos dados cobrados por essa Secretaria Nacional do Consumidor. Exatamente, Larissa, todos achamos também. Agora, Fábio, você trabalha com isso há muitos anos. Como está o Brasil nessa área de defesa cibernética? Em que estágio estamos em comparação com os outros países? Olha, Caio, existem setores no Brasil que estão muito bem. Por exemplo, o sistema financeiro. Ele é muito robusto aqui no Brasil, conhecido lá fora. Mas o Brasil, em geral, tem baixa qualidade de segurança cibernética. Alguns relatórios mostram isso, já aparecemos aí na 70ª posição dos países em segurança, e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele é muito importante, só que ele funciona muito centrado nele mesmo. Quando a gente olha para outros países, né, a Inglaterra ou Estados Unidos, a gente vai ver empresas, agências do Estado muito maiores e com muito mais preparo e com muito mais colaboração para endereçar isso. Então a gente viu já
site e o sistema do Superior Tribunal Federal fica fora do ar. Muitos tribunais de justiça já tiveram seus dados bloqueados, né, mediante resgate. Não é incomum a gente encontrar dentro do governo essas falhas de segurança. Não iguais a hoje, que foi causada por algo externo a eles, mas o que parece muito claro é que o Brasil tem que melhorar bastante na forma como a gente se prepara para esses eventos. E a forma de fazer isso, geralmente, não é fazer fechado. A melhor forma de fazer isso é em colaboração com as empresas, do setor privado, de uma forma mais transparente. Ô Fábio, para finalizar, o que ameaça mais a segurança cibernética mundial? São erros humanos e processuais como esse de hoje? Ou são as disputas geopolíticas, né? Os ataques de países contra países? A gente teve um exemplo clássico há alguns anos, né? As acusações dos americanos de que a Rússia invadiu o sistema ali dos Estados Unidos. Qual que é a grande ameaça para a segurança? São questões geopolíticas ou são questões erros humanos, procedimentais e processuais das empresas? Olha, Caio, todo país ele vai tentar tirar uma casquinha. Quanto mais poderoso o país, maior a velocidade, a voracidade dele, né? Então, não é de hoje que a gente sabe que os países querem investigar e espionar os outros, né? Já tivemos aí revelações dos Estados Unidos pegando um PowerPoint lá da Petrobras, escutando e vazando essa comunicação. Então, todos os países, eles tentam, né? Geralmente com o argumento de se defender. E por causa disso, os maiores atacantes, né, os maiores responsáveis pelos medos, são justamente os países, que têm um orçamento quase que infinito e que, quando se dedicam a isso, são muito poderosos. Existem agências sobre isso. É uma guerra de gato e rato, né? Um se protege, o outro melhora a proteção e por aí vai. Mas o motivo da gente precisar dessas empresas grandes, né, desse sistema de monopólio, muito, em parte, é porque a gente tem aí estados inteiros que às vezes são colocados em função de fazer um ataque a um estado vizinho.